Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Que o Espírito Santo nos ilumine a todos nós. Ilumine esse momento que partilhamos a palavra, que suplicamos o Espírito Santo de Deus, que sejamos iluminados pela palavra, fortalecidos pelo Espírito Santo, que sejam queimados, como João Batista dizia, queimados como fogo, tudo aquilo que impede a nossa mente, a nossa visão espiritual de conhecermos a Jesus, todo véu que está diante de nós por causa da nossa humanidade, dos nossos pecados, do nosso egoísmo, da nossa soberba, que o Espírito Santo venha retirar esse véu que encobre a nossa inteligência, o nosso espírito, para compreendermos de maneira como Deus quer que compreendamos a sua palavra. O Evangelho de São João, no capítulo 17, Jesus afirmou estas coisas desde o começo do capítulo 17. Levantando os olhos ao céu, disse: Pai, é chegada a hora. Glorifica teu Filho para que teu Filho glorifique a ti, e para que o poder que lhe deste sobre toda criatura, ele dê a vida eterna a todos aqueles que lhe entregaste. Glorifica teu Filho. A hora se aproximava, a hora da paixão de Jesus, aquele momento que para ele seria o maior ato de obediência jamais imaginado nem pelos homens, nem pelos anjos. Os anjos jamais imaginariam que o Senhor deles, o Senhor de toda a glória, se despojaria, não ficar sem ela, mas não a considerasse em si a sua divindade a tal ponto de se sacrificar daquela maneira por todos os homens. Imaginem aqueles que era o Senhor dos anjos, com o qual eles se alegram, do qual eles cantam glória, glória eterna, sabedoria, louvor, ação de graças, domínio sobre toda a criatura. Ele agora iria se submeter a todas as criaturas das quais ele é o Senhor. É o absurdo dos anjos, que os anjos olhavam, claro que acreditavam porque sabiam quem era o Senhor deles, mas que esse ato também os maravilhava. Pai, glorifica teu Filho para que teu Filho glorifique a ti. Porque, mesmo sabendo, é uma oração ao Pai, que mesmo sabendo que iria passar horas terríveis da sua vida, o Pai o glorificaria. Pai, glorifica o teu Filho para que o teu Filho te glorifique. Porque ele sabe o amor que ele tem aos seres humanos, que o Pai tem aos seres humanos. E vejam, esse amor foi manifestado no Filho. O amor do Pai foi manifestado no Filho. O Filho que se fez homem e assumiu a natureza humana, se fazendo obediente até a morte de cruz. Jesus já é imensamente glorificado pelo Pai. Agora, este ato faz com que o Pai derrame ainda mais a sua misericórdia sobre toda a criatura humana. E Jesus, tendo a certeza que iria ser glorificado, glorifica o teu Filho. Claro, é uma prece, mas é uma prece que ele tinha toda a certeza, porque conhecia o amor que o Pai tem por ele, conhecia o amor que o Pai tem por toda a criatura. Sabia o Pai
o enviou ao mundo para que fosse a salvação da criatura que ele tanto ama. E então Jesus, nessa prece, glorifica teu filho, para que teu filho te glorifique a ti. Ele está encerrando nessa prece para que, pelo poder que lhe conferiste sobre toda a criatura, o Pai conferiu ao Cristo, ao nosso Senhor Jesus Cristo, o poder sobre toda a criatura. E ele, conhecendo o amor que o Pai tem pela criatura, ele sabe que, glorificando a ele, toda a criatura iria ser glorificada também. Confiava na sua glorificação, porque conhecia, ninguém subiu ao céu, olha só, ninguém subiu ao céu, a não ser aquele que desceu do céu, o Filho do Homem. Ah, mas Eliseu foi para o céu num carro de fogo? É uma maneira, vamos dizer assim, que entrou na casa, ou Moisés e Elias apareceram conversando com Jesus, subiram ao céu, mas não da forma como Jesus vai dizer aqui, ele é criatura divina. Ninguém subiu, usa um pronome comparativo, ele desceu do céu, ninguém subiu ao céu como ele subiu, como ele desceu e como ele subiu. Uma forma diferente é a presença total da divindade, não como vamos ver narrado lá, que aquele pobre Lázaro foi levado pelos anjos ao seio de Abraão. Pode-se dizer que é uma antessala do verdadeiro céu, é um pré-gozo das alegrias eternas, ou é como uma preparação alegre e feliz para que você vá na sua essência aprendendo o louvor, a glorificação total de Deus. Mas aquele que estava junto do Pai, só ele desceu do céu dessa maneira, de junto do Pai, e agora subiria para junto do Pai, não mais ao seio de Abraão. E é claro que é uma comparação pequenina, humana, mas nós estamos assim, é como quando você vai entrar num lugar de grande beleza. Antes você vai fazer uma viagem para isso, você vai se preparar para isso, você vai tomar todas as coisas que lhe serão necessárias para viver naquela hora, naquela viagem que você for fazer. Assim também, o seio de Abraão, eles conversaram com Jesus, né, de uma maneira, claro, uma concessão divina, vieram conversar com Jesus e falar sobre a sua paixão, conversaram sobre a sua paixão. Claro que viveram Moisés e Elias, deram toda a sua vida para que um dia toda a humanidade conhecesse a glória do Filho de Deus. Como eles, sendo profetas de grande luz, de grande missão, anteveram, claro, de maneira simbólica, de maneira prefigurada, de maneira imaginativa no espírito, Deus lhe havia revelado nos seus espíritos que aquele homem que viria, o homem-deus que viria depois deles, aqueles sim que deveriam ouvir como Moisés fala. Deus vos dará um profeta como eu, a quem deveis ouvir. Claro, muitos ouviram a Moisés, foram fiéis à sua lei, mas agora o ouvir tinha um sentido pleno da palavra, sentido pleno do amor de Deus a todos aqueles que ouvissem a palavra de Deus. Ouviriam já na plenitude da palavra, não mais, como São Paulo diz, um pedagogo para levarmos a Cristo,
A lei foi um pedagogo. Assim também Moisés dizia: um profeta como eu a quem deveis ouvir, ouvir na essência, ouvir na plenitude, ouvir na eficácia, porque a lei não levara ninguém à perfeição, mas aqueles que ouvissem essa lei, a boa nova de Jesus, iria levá-los à perfeição através da fé, porque eu creio que Jesus me ama, eu creio que Jesus quer me transformar, me renovar, me fazer renascer, como ele diz a Nicodemos, renascer de novo pela água e pelo Espírito, suas obras externas, assim como você está com as mãos sujas e lava, elas ficam limpas. Mas sua mão, se ela não tem circulação, se ela não funciona algo dentro dela, se as juntas não se articulam, ela pode estar limpa, mas ela não tem tanta vida como teria se ela estivesse no funcionamento normal, todo o sangue circulando por aí, todas as articulações se movendo de maneira perfeita. Assim também, uma comparação rude, é claro, pequenina, daquilo que a sua mão está limpa, ficou limpinha por fora, você retirou da sua vida todos os gestos ruins. Mas agora, a transformação do Espírito Santo é por dentro, vai fazer circular dentro de você a própria seiva da vida eterna. O tronco verdadeiro, a videira verdadeira que vaza seiva vital que conserva a vida para todos os seus ramos. Por isso que ele vai dizer, para que pelo poder que lhe deste, que lhe conferiste sobre toda a criatura, ele dê a vida eterna a todos aqueles que lhe entregastes. Olha, precioso é isso, preciosa é a palavra, essa palavra que nós cremos, mas também, agora, aqueles que entregaram a vida a Jesus, o Pai vai dar a vida eterna a todos aqueles que Ele entregou a Jesus. Como lá você vê em São Pedro, não foi a carne e o sangue que te revelou isso, não foi uma palavra, não foi uma escrita, não foi uma voz audível, mas uma voz revelada no teu coração que te revelou isso. Foi o Pai do céu que, no teu espírito, na tua alma, revelou que aquele é o Cristo, Filho do Deus vivo que veio a esse mundo. Como o próprio Jesus vai dizer a Pedro, não foi a carne, o sangue, o conhecimento, a sabedoria, as letras, os ensinamentos que te revelaram isso, mas o meu Pai que está no céu. Então agora aqui, por aí nós compreendemos que o poder, a glorificação do Cristo, por essa divina humilhação do seu sacrifício da cruz, lhe confere o poder a toda a criatura e ele dá a vida eterna a todos aqueles que o Pai lhe entregou. Olha a maravilha disso, você ficar pensando que o Pai nos chamou a crermos em Jesus e dele recebemos a oração que ele faz ao Pai. Ele dê a vida eterna a todos aqueles que lhe entregaste. Nós temos a vida eterna, o Pai do céu. Aí nós vemos que desfalece toda a presunção, todo orgulho. Por exemplo, aqueles que são cristãos jamais deveriam censurar a outros que não o são, porque é Deus que o chama. Olha como ele diz: pelo poder que lhe conferiste sobre toda a criatura, ele dê a vida eterna a todos aqueles que lhe entregaste. Foi o Pai que, pelo seu chamado, nos entregou a Jesus, nos levou
a crer em Jesus, nos revelou que isso são palavras de vida eterna. Unicamente só a palavra de Jesus é palavra de vida eterna. Não existe outra palavra em nenhum outro lugar do mundo, em nenhuma crença do mundo, que dê a vida eterna, porque o Pai entregou a Jesus aqueles que Ele quer que tenham a vida eterna. Então, em qualquer nação dessa terra, o Pai quer dar a vida eterna aos que se entregarem a Jesus. De vida eterna, ele vai dizer no versículo 2 do capítulo 17, para que pelo poder, olha, o Pai deu o poder a Jesus. Ele não deu a nenhum outro profeta, a nenhum outro sábio do passado ou de outra religião, não deu a ninguém o poder sobre toda a criatura para ele dar a vida eterna a todos aqueles que o Pai lhe entregou. Ele deu o poder somente a Jesus. Só Jesus tem o poder de dar a vida eterna àqueles que o Pai lhe entregou, aqueles que o Pai chamou, revelou. Então, em qualquer lugar do mundo, qualquer que seja a criatura, deve abandonar tudo aquilo que crê. Abandona o que crê para crer em Jesus. Você crê em algum profeta, em algum sábio, ou algum fundador de alguma religião, seja do Oriente, do Ocidente, do Norte, do Sul? Não existe pessoa que possa ter vida eterna, porque Deus, o Deus eterno, Criador de todas as coisas, Criador de tudo, entregou somente a Jesus o poder de dar a vida eterna, para que pelo poder, olha só, o poder que lhe conferiste sobre toda a criatura, o poder de Jesus é sobre toda a criatura humana, mas ele dá a vida eterna àqueles que o Pai lhe entregar, aqueles que o Pai lhe entrega. Por mais sábio que possa ser uma criatura, primeiro, ele não desceu do céu de junto de Deus. Segundo, ele não subiu ao céu. Terceiro, ele não é capaz de dar a vida eterna porque Deus não os entregou a nada. Claro, existem muitas coisas, entre aspas, boas neste mundo, mas são boas perecíveis. A gente já lembrou de que me adiantaria eu ter uma saúde perfeita, eu ter uma vida financeira bem estruturada, perfeita, com regalias, que eu possa fazer tudo o que eu quero. Se daqui a 20, 50 ou 100 anos eu não ter a vida, eu ficar, como o próprio Jesus disse, será lançado no fogo do inferno. Ali o fogo não se apaga, o verme não morre, ou seja, aquilo que corrói a tua vida, aquilo que te importuna. Você vê, por exemplo, quanto nos importuna um pernilongo durante a noite. Aquilo não para, você está sempre desassossegado, você está dormindo e aquilo lhe incomoda, lhe vem aos ouvidos. O verme que não morre, o incômodo constante. Transferindo isso para a palavra de Deus, o arrependimento constante, eterno, de não ter acreditado em Jesus, de não ter acreditado que só Ele, somente Ele, exclusivamente Ele, pode conferir a vida eterna, porque o Pai deu a Ele esse poder. Não existe nenhum mandamento, nenhuma filosofia, nenhuma coisa que você possa seguir, por mais esplendorosa que pareça, por mais fantasiosa que pareça, por mais que te seduza, que te dê a vida eterna.
Não, por mais tivesse a vida mais sublime, mais elevada, e não acreditar em Cristo, o verme não morre, esse tormento não se apaga jamais, porque só dele vem a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Ninguém vai a Deus senão através de Jesus Cristo. Ainda que você ficasse meditando, ficasse numa elevação sublime todos os dias, pairando nos ares, com uma brisa maravilhosa soprando e você se deleitando, de nada adiantaria, porque você não acreditou na palavra de Deus, você não recebeu o chamado do próprio Deus para em Cristo lhe ser conferida a vida eterna. É o que ele diz aqui, que dê a vida eterna a todos aqueles que lhe entregastes. É o arrependimento. Imagine aí, olha, uma forma grosseira de comparar. Imagina, você faz um jogo da Mega Sena, coloca todos os números, mas não joga. Vai lá e fala, hoje não vou jogar, nunca ganhei, nunca vou jogar. Depois você vai conferir aquilo e você ganhou o primeiro prêmio. Imagine, você vai passar o resto da tua vida humana lembrando naquilo. Vezes mais, vezes menos. Vai passar um tempo se lembrar, mas cada vez que você tiver uma necessidade, você vai se lembrar daquilo. Se eu tivesse feito, se eu tivesse acreditado Jesus, eu não estaria nesse desespero, nessa insatisfação, nesse verme que não morre, nesse fogo que não se apaga. Assim como aquele, claro, uma maneira humana de comparar, assim como aquele que não jogou na Mega Sena, tendo todos os números na mão, ele vai durante toda a sua vida pensar nisso, em cada necessidade que ele tiver de saúde, cada coisa que ele desejar e não for capaz de conseguir, ele vai lembrar naquilo. Assim é o tormento eterno. Cada vez que você, depois dessa vida, cada vez que você lembrar as palavras que você ouviu e que você não deu crédito a elas, é uma dor constante no teu coração, só que aí não vai ter esquecimento, porque é um fogo que não se apaga, é um verme que não morre, é um espinho que você não tira da carne, nunca. Sempre esse tormento vai lhe acompanhar, porque a bondade eterna, a misericórdia eterna, lhe oferece esse grande prêmio da vida eterna, o maior de todos os prêmios, maior do que milhões de mega-senas, melhor, porque quem pode pagar? Jesus vai dizer isso. Aquele homem que teve uma grande colheita, mandou aumentar os celeiros, aí ele disse, come, bebe e regala-te, porque você tem bens para muitas vidas. Por mais que ele gastasse, ele sabia que ele teria bens para muitas vidas. Aí o que Jesus vai dizer? Tolo, ainda hoje virão pedir conta da tua vida, você vai morrer. O que você pode dar em troca da tua vida? Não há nada nesse mundo que você possa dar em troca da tua vida. Não existe valor nesse mundo. Milhares, milhões de mega-senas não pagariam. Então você vai ter esse espinho, esse verme que não morre. É isso, aquilo, o arrependimento eterno de não ter acreditado no verbo da vida, na palavra que nos dá a vida eterna, não que nos dará, o reino de Deus já está no meio de nós. Essa vida eterna já nos foi dada, já nos é dada. E toda vez que você se recusa a ouvir a palavra,
Cada vez que você se recusa a ouvir o Filho de Deus, seguir os seus mandamentos, ele vai dizer aqui no versículo 3, capítulo 17 de São João: ora, a vida eterna consiste em que conheçam a ti, um só Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo que enviaste. Filipe diz: mostra-nos o Pai, e isso nos basta. Jesus lhe diz: Filipe, quem me vê, vê o Pai. A vida eterna consiste em que conheçam a ti, um só Deus verdadeiro. Eu e o Pai somos um. A palavra que eu vos dou não é minha, mas é do meu Pai. Eu digo todas as palavras que Ele me enviou a dizer. Eu vivo todas as palavras que Ele me enviou para que meus discípulos a vivam também. Eu as vivo, como ele vai dizer também aqui no Evangelho de São João: eu me consagro por eles, para que eles sejam consagrados na verdade. A vida eterna consiste em que conheçam a ti, um só Deus verdadeiro, e só Jesus revela o Deus verdadeiro, a glória eterna do Pai. Só Jesus revela a Deus. Não existe profeta, nem Moisés, nem Elias que tenha subido ao céu, que nos desse a vida eterna. Pelo contrário, eles sempre dirigiam a Jesus que viria. Deus lhes dará um profeta como eu, a quem deveis ouvir. A complemento, a consumação da verdade, a realização plena da verdade de Deus no meio dos homens se chama nosso Senhor Jesus Cristo. E a vida eterna consiste em que conheçamos a Deus, e só Jesus revela esse Deus. Ainda que você, por isso que São Paulo vai dizer lá na carta aos Coríntios: se eu conhecesse todos os mistérios e toda a ciência, se eu conhecesse até o mundo aí dos espíritos, conhecesse quem é quem, para onde que está, onde que foi, quando que voltou, de nada valeria. Se eu não tiver esse amor a nosso Senhor Jesus Cristo, eu não sou nada. Eu não sobrevivo, eu não vivo eternamente a graça que Deus quer me dar. Eu te glorifiquei na terra, terminei a obra que me deste para fazer. Agora, pois, glorifica-me junto de ti, concedendo-me a glória que eu tive junto de ti antes que o mundo fosse criado. Por isso, Jesus, aqueles que eu me lembrava agora lembra lá do paraíso, Deus passava todas as tardes no jardim para ficar com eles, com Adão e Eva, mas tinham tudo na mão, mas a Eva quis conversar com a serpente, com o mal, com o maligno, com o demônio, Satanás. Ela quis conversar com ele, quis se informar das coisas. Deus estava inteiramente com eles, de nada mais eles precisavam, mas se recusaram e foi-lhes barrado o caminho da árvore da vida. É o que nós vivemos hoje. Temos ali, Deus está aqui à nossa frente, revelado em Jesus Cristo de maneira total, plena, tanto quanto nós a pudermos compreender, tanto quanto o Espírito nos iluminar, ver a docilidade em nós, a vontade em nós para nos iluminar, a graça que Ele quer nos conceder, a luz que Ele quer nos conceder. Só repetimos, aqui você vê quanta riqueza, aqui em 2, 3 versículos, o Pai atrai a Jesus Cristo, e Jesus Cristo dá a vida eterna a todos aqueles que forem a Ele, porque o Pai conferiu somente a Ele esse poder. Deus o confira
a todos nós o poder de nos submetermos, de servirmos a Jesus, para que a eternidade já esteja presente em nossas vidas. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre, eternamente seja louvado.